É um prazer receber você aqui no Devocional 2024. Para você que já está conosco desde o início, parabéns. Persevere conosco neste aprendizado, se aprofundando e se alimentando. E para você que está aqui hoje pela primeira vez, saiba que neste conteúdo você será impactado de forma positiva e terá uma saúde mental, emocional e espiritual com certeza alcançada. Se não assistiu os vídeos anteriores, então busque assisti-los. Estamos de Gênesis a Apocalipse neste Devocional 2024. Já passamos por Gênesis, Jó, já passamos por Êxodo, já passamos pelos livros de Levítico, Números e também agora Deuteronômio. Estamos no capítulo 17, 18 e 19. O que me chamou a atenção? Duas coisas que Deus abomina. Como sei se o que o pastor fala vem de Deus? E não se precipite. Deixe também nos comentários o que chamou a sua atenção, o que Deus falou com você, o que você aprendeu. E com certeza, assim, vamos interagindo dia após dia, tá certo? No capítulo 16, antes de entrarmos no capítulo 17 em diante, eu quero só lembrar alguns detalhezinhos que eu não pude falar no vídeo de ontem por causa do tempo, mas que são muito importantes. Primeiro, quando ele fala da Páscoa, ele está falando não de uma festa comercial de vendas de chocolate ou coelho de Páscoa, mas do cordeiro que foi sacrificado e o sangue foi derramado, que personificava o Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, vemos que após este evento, a Páscoa e a festa da Páscoa, que é para relembrar aquilo que o nosso Senhor Jesus fez por nós, vem a festa de Pentecostes, que é o derramamento do Espírito Santo. Ou seja, após o sacrifício do Senhor Jesus e ele ascender aos céus, o Espírito Santo foi enviado para todos aqueles que nele creem. E, por fim, no capítulo 16, do 9 ao 22, que ele fala sobre esses assuntos, ele também fala sobre juízes justos, que julgam de forma reta, julgam com sinceridade e, obviamente, baseados na retidão, na justiça e no juízo. Hoje em dia tem sido cada vez mais difícil encontrar, tem sido raro encontrar quem julgue com justiça. Se naquela época já era assim, quanto mais nos dias de hoje, que temos visto o mundo tão corrompido, não é verdade? Bom, no capítulo 17, no versículo 1, ele fala sobre um assunto muito interessante. Não sacrificarás ao Senhor teu Deus novilho ou ovelha em que haja imperfeição ou algum defeito grave, pois é abominação ao Senhor teu Deus. Ele fala sobre a primeira coisa que ele abomina. O que ele está falando aqui para os dias de hoje? Aqueles animais que eram oferecidos, eles deveriam ser perfeitos em toda a sua estrutura física, porque representava o sacrificador, representava aquele que estava oferecendo o animal. Hoje, esse sacrifício perfeito é a entrega de nossas vidas. Deus abomina a imperfeição da entrega, ou seja, uma entrega pela metade. É só você pensar, quando você entra num relacionamento com alguém, você gosta que esta pessoa se entregue a você pela metade? Como você se sente se você se entrega por completo e a pessoa não se entrega para você também por completo? Você com certeza vai se sentir usado, ou você vai se sentir traído, você não vai concordar com este relacionamento. Não é verdade? A mesma coisa é para com Deus.
A nossa entrega tem que ser plena, completa, total e verdadeira. Do versículo 1 ao 7 desta palavra que nós estamos lendo, do capítulo 17, ele fala sobre o ato de cometer até mesmo a idolatria, e aqueles que cometiam a idolatria, eles eram julgados à morte. Por quê? Porque era um pecado capital. A idolatria, ela é mais do que simplesmente você se render ou se colocar diante de um ídolo. Mas, biblicamente falando, é uma prostituição espiritual, é uma traição perante Deus. Porque só a Ele nós devemos adorar. A palavra Deus significa único a ser adorado. Por isso, não podemos corromper a sua essência, nós não podemos corromper o seu caráter, não podemos corromper quem Deus é. E por isso, devemos dar somente a Ele toda a honra, glória, louvor e exaltação. No versículo 8 ao versículo 13, ele fala sobre casos difíceis, que quando ocorriam, eles deveriam ser levados até os sacerdotes. O que significa isso? Significa levar a Deus. Existem situações que são do cotidiano de nossas vidas que nós, em oração, apresentamos a Deus as nossas vidas, nossos caminhos, as nossas decisões. Mas existem situações que nós devemos ir de forma mais profunda, porque foge do nosso alcance. Por exemplo, uma doença que você não encontra cura, um problema que foge da sua condição de ter justiça em um processo, uma situação vivida em família que você não consegue por si só resolver. São casos ou causas difíceis que você deve levar ao sacerdote. Quem é? O Senhor Jesus. Ele é o sumo sacerdote. Ele é o mediador entre nós e Deus. Devemos levar a Ele para que Deus faça justiça. Faça um teste com respeito ao que você está enfrentando e fora do seu alcance de resolver. Do versículo 14 ao versículo 20 do capítulo 17, ele fala sobre o que anos depois de fato aconteceu, sobre levantar determinados reis serem levantados para reger a nação de Israel. Deus era contra isso, porque ele sempre foi o rei sobre Israel. E por que Deus já falou sobre isso nesta ocasião? Porque ele sabia o que está escrito em 1 Samuel 8 e 9, que o povo tinha uma inclinação a se deixar levar pelas culturas e pela forma de viver das outras nações, que tinham reis. Então, Deus, conhecendo as inclinações dos israelitas, sabia que eles teriam os reinos pagãos como um referencial. Nós devemos ser diferentes. Nossa atitude e comportamento tem que ter a palavra de Deus e o perfil cristão como referencial em nossas vidas. Cuidado com aquilo que você coloca diante dos teus olhos como referencial, porque você pode estar seguindo como referência alguém que é, na verdade, reprovado por Deus. E aí, como você pode contar com Deus ou esperar de Deus se você está indo contra o que Ele, na verdade, coloca na sua palavra como algo contrário aos seus ensinamentos. No capítulo 18, do versículo 9 ao 14, ele fala agora sobre abominar o ocultismo. Ele fala, por exemplo, sobre várias questões como não achar quem passe pelo fogo sua filha e seu filho, não
haver adivinhadores, prognosticadores, agoureiros, feiticeiros, encantadores, necromantes, que são aqueles que consultam os mortos, mágicos, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Minha amiga e meu amigo, isso tem sido hoje em dia algo muito comum. Nós vemos tantos e tantos que têm desviado a sua fé do Senhor, nosso Deus, aquele que é o único, soberano e todo-poderoso. E isso faz com que estas pessoas tragam para suas vidas malignidades, maldições. Nós devemos ser luz neste mundo que nós temos vivido cheio de trevas. No capítulo 18, do versículo 18 ao 22, ele fala sobre como que você sabe se um profeta realmente ele fala por Deus e ele é de Deus. De duas maneiras, como você pode ler nesta palavra. Quando o que ele fala acontece, se cumpre. E segundo, se o que ele está falando está baseado na palavra de Deus. Não é coisa da cabeça dele. Não é doutrina criada por homens. Não é ideologia humana. Se isso vem acontecendo, não julgue. Ore por ele e tenha consciência que é entre ele e Deus. Como está escrito, que Deus, ele reprova tal atitude. No capítulo 19, do versículo 11 ao 13, ele fala sobre o homicida que deveria ser morto. Isso significa, nos dias de hoje, que temos vivido a era da graça do nosso Deus, que o homicida, aquele que comete o pecado, ele comete um determinado crime, ele pode ser perdoado pela misericórdia e derramamento do sangue do Senhor Jesus. Mas ele vai pagar pelo erro dele, como acontecia naquela ocasião que o homicida ele era morto. Hoje, a pessoa recebe o perdão de Deus, mas se ela cometer um crime, ela vai presa. Ela paga por aquele erro que ela cometeu diante dos homens. Diante de Deus, ela recebeu o perdão. Isso é para mostrar que Deus, ele, através da graça, ele tem também cumprido com a justiça. No capítulo 19, no versículo 15, ele fala sobre não julgarmos uma pessoa sem antes termos as testemunhas e as provas concretas. O que isso nos ensina? Que nós não podemos tomar atitudes precipitadas, nós devemos avaliar os fatos e as provas. Por isso, vigie antes de julgar alguém pelo que você ouviu, pelo que alguém comentou, simplesmente porque você ouviu ou comentou algo sobre alguém. Aliás, ouviu alguém comentando algo sobre alguém. Não haja desta forma. Avalie os fatos e tenha provas concretas sobre isso. E no versículo 21 ele fala sobre a lei da retaliação, que é olho por olho, dente por dente, que na lei era praticado. O objetivo era de não haver vingança desenfreada e o castigo estivesse à altura do crime cometido. Hoje, a palavra de Deus diz que a vingança vem do Senhor. Por isso, no nosso Senhor Jesus, ele afirmou que quando alguém te bater numa face, nós não devemos bater, nós devemos dar a outra face. Ou seja, é mais difícil do que pagar com a mesma moeda. Não é verdade? Não esqueça de nos seguir e se inscrever no nosso canal no YouTube, André Cageu Oficial, além de ativar o sininho para receber as notificações. Amanhã estaremos de volta com todos vocês.